Mais TV, canal de vídeo do portal Mais PB, conversa com o escritor, jornalista Jorge Caldeira, que sua mais nova obra, Histórias da Riqueza no Brasil. Jorge, você termina desconstruindo alguns pilares que a história oficial nos legou. Que pontos você acha que são assim muito importantes para elencar como um novo olhar sobre a riqueza do Brasil? Basicamente, a coisa mais importante é que hoje um historiador tem à sua disposição as medidas que vêm da revolução da informática. Então, o que um historiador tradicional fazia com 10 dados, um historiador de hoje faz com 2 milhões. O retrato que você consegue com mais dados é muito diferente do que você conseguia antes da informática. E a história econômica, que no fundo é uma história de quantidades e de dados que você pode medir, mudou radicalmente quando as medidas feitas pelo computador apareceram e tem um contraste violentíssimo entre elas e as medidas feitas tradicionalmente. O caso mais comum hoje se ensina na faculdade, e os professores que falam na faculdade ensinam na escola, que o Brasil era pobre na era colonial porque tudo foi montado para que a riqueza fosse levada para fora. Então o Brasil ficou pobre porque na sua origem colonial. À medida, quando vieram as medidas da economia, do fim da economia colonial em 1800, a economia do Brasil era o dobro de Portugal. Então, o que acontece? A antiga impressão que você tinha de que a colônia era pobre desaparece. O que você tem que explicar é como que a colônia ficou mais rica que a metrópole. Muda o dado, muda o problema para resolver. E isto em muitos períodos da história do Brasil. Então, esse meu livro, que é todo feito, a História da Riqueza no Brasil, é feita basicamente a partir de milhares de medidas econômicas que muitos historiadores tomaram em vários estudos e que foram dando esse retrato. Como a colônia ficou mais rica do que a metrópole? Basicamente porque as pessoas antigamente imaginavam que tudo que era produzido pelos pobres no Brasil não era mercado, era chamada economia de subsistência, quer dizer que o pobre só produz o necessário para viver e nada além disso, não consegue acumular excedente, não consegue produzir riqueza. Se você pega os testamentos da era colonial, os contratos, a documentação, enfim, que é possível botar em computador da era colonial, você percebe que as pessoas naquela época já acumulavam riqueza mesmo nos estratos mais baixos da população. E quando você vai medir essa riqueza, é que dá a diferença gigantesca de por que a colônia crescia mais do que a metrópole. Só tem um jeito de uma colônia crescer mais que a metrópole. O mercado, que é um regime de monopólio, a relação colônia e metrópole, é um regime de monopólio de negócios, na mão da metrópole. Então, só tem um jeito de crescer mais, sendo o comércio exterior travado, é o mercado interno crescer mais que o externo. A única explicação possível para o evento de uma economia que é o dobro da colônia é que o mercado interno da colônia, que era desprezado como a economia de subsistência, você perceber que ele não era uma economia de subsistência, era uma economia pujante e que acumulava riqueza num ritmo maior, inclusive do que a própria metrópole portuguesa. O índio, ao longo da história, foi tratado nessa construção colonial quase de forma muito folclórica, como um coadjuvante dessa história. Sua obra mostra o contrário, mostra a intensa produção dos índios. Como é que eles se organizavam com essa produção? Então, a mesma mudança que teve no conhecimento da economia com o computador, teve no entendimento de como é que o índio produzia. Quer dizer, a partir dos anos 60, 70, alguns antropólogos começaram a estudar quantas horas o índio trabalhava, como ele fazia para produzir, qual era a produtividade. E descobriram que a produtividade do trabalho era alta, que o índio produzia excedente econômico na hora que queria. Então não tinha nada de selvagem nisso. Quer dizer, uma tribo Tupi, Guarani, que são agricultores já bastante desenvolvidos, portanto capazes de produzir estoque de excedente alimentar e ter segurança alimentar e com isso poder fazer mais coisas e mais investimentos, já faziam isso em 1500, quer dizer, já tinham esse grau de produtividade. Então o que se descobriu é que a economia dos nativos brasileiros, mas especialmente dos Tupi-Guarani, que eram agricultores, eles tinham uma produtividade do trabalho muito maior do que se imaginava em 1500, quando diziam que ainda era preguiçoso e tal. Por quê?
que o índio faz tudo em 2 horas de trabalho. Essa produtividade toda da economia é feita com 2 horas de trabalho diário, 2 a 3 horas. E é o suficiente para viver bem. Então o resto eles usavam como lazer, o que é muito razoável. Não precisavam ficar 24 horas trabalhando, se estava tudo certo do jeito que estava. E eles faziam isso porque acreditavam que valia mais a pena você deixar a natureza tropical, que é uma natureza muito produtiva. Quer dizer, o sol faz com que as plantas produzam mais no Brasil, na América, do que qualquer outro lugar do mundo, praticamente. Então eles simplesmente estavam usando a produtividade da natureza, deixando que a teoria se eu não intervenho na natureza, a natureza produz muito, eu posso obter uma vida melhor fazendo menos. Estava certo. Não tinha por que fazer isso. É o que hoje estão tentando fazer com energia limpa. Quer dizer, esse modo de pensar a produção econômica era um modo muito razoável. E eles conseguiam produzir excedentes com muita facilidade. Eu escrevi um livro chamado Banqueiro do Sertão, que é a biografia de um padre de Araçariguama, que é uma pequena vila de São Paulo, que fazia negócios. Basicamente ele produzia ferro, tinha uma mineração de ferro, que era uma grande, que tinha 200 artesãos, entregava para as pessoas que iam negociar com o índio, que trocavam por produtos produzidos pelos índios, algodão, farinha, o que viesse, canoa, madeira, e ele vendia os excedentes. Esse cara deixou uma fortuna, esse negociante entre produtor de metalurgia e venda para os índios, deixou no testamento dele 115 quilos de prata, entre outras coisas, que é uma fortuna gigantesca até hoje. Então esse é o caso claro de como que você fica rico. O índio era um produtor do mercado interno, colonial, um produtor importante e relevante que podia tornar uma pessoa rica nas trocas com o que fazia. A gente só não sabia disso porque não tinha as medidas. Agora que você pega os testamentos, como por exemplo eu fiz no caso desse padre, você percebe como que alguém que nunca exportou, que nunca teve latifúndio, que nunca foi nada e que era na verdade quase um industrial em 1600, fica rico negociando com o índio. O Nordeste foi por um longo período a região mais rica do Brasil. Onde foi a virada de chave? O Nordeste errou em quê ou o Brasil mudou a sua lógica de produção? Bom, a economia do Nordeste foi a mais produtiva do Brasil, a mais rica, porque tinha uma combinação de exportação de cana, de açúcar, na verdade, tabaco, que também era uma exportação importante, e fazia dentro toda a infraestrutura dessa produção era interna. A pecuária do Nordeste ia de Recife ao Piauí em 1700. Quer dizer, e tudo isso, pecuária não é subsistência, pecuária é você criar um bicho para vender em outro lugar. Era negócio. Então era uma economia rica e complexa. E assim foi até a virada do século, meados do século XIX, 1800. A metade do século XIX foi quando começou a virar a chave. Tem alguns autores que... Evaldo Cabral de Mello tem um livro chamado Norte Agrário e Império, que dá muitas explicações sobre isso. O Nathanael Leff, que tem um livro que chama How Latin America Goes Behind, que ficou para trás. Eles levantam as hipóteses. Eu não sou um estudioso profundo do tema, por isso que eu estou dando os argumentos desses dois. O argumento é que porque o Brasil foi perdendo o bonde da industrialização, quando passou do engenho para a usina, que era uma coisa industrial maior, a economia do Nordeste não teve escala para fazer essa passagem. E aí foi ficando para trás, né? E isso aconteceu mais ou menos em meados do século XIX. Então, lentamente, a partir de 1840, 1850, a região mais rica do Brasil foi deixando de ser o Nordeste. Primeiro, a região mais rica do Brasil foi a Corte, o Rio de Janeiro, que é onde tinha o primeiro café. O que gerou o Evaldo Cabral de Mello, a ideia do Evaldo Cabral de Mello é que, na verdade, o governo central brasileiro transferiu riqueza do Nordeste para a Corte do Rio de Janeiro e a economia em torno dela, que era subsidiada. São Paulo, nessa época, era uma economia muito pobre. São Paulo era a sexta economia em 20 províncias, quer dizer, em grau de riqueza e arrecadação.
Isso em 1870. Estamos falando de um período tão avançado quanto 1870. Né? Então, é nesse momento que começou a acontecer a passagem. Quer dizer, o Rio de Janeiro começou a crescer, Minas ficou mais importante, já era muito mais importante que São Paulo, ficou mais importante ainda, e as grandes economias do Nordeste lentamente foram caindo como produção. É mais ou menos esse período, eu não sei exatamente as causas.